Está escrito em Romanos 1, versículos 18 a 32, o seguinte: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus invisível, incorruptível, em semelhança da imagem de homem, corruptível, e de aves e quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundície, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário da natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, como também consentem aos que a fazem. Meu irmão, minha irmã, que texto impactante, né? Que fala sobre, começa o apóstolo Paulo falando sobre a ira de Deus. A ira de Deus que não está encoberta, né? Ele começa dizendo, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Nós vivemos em um tempo onde o silêncio se tornou um artigo de luxo e a quietude é vista quase sempre como um pecado social. Nós somos uma geração marcada pela velocidade, pela conectividade constante, pelas notificações que não cessam e por uma urgência que nos consome de dentro para fora, vai minando as nossas forças. Nós corremos de um lado para o outro, preenchendo nossos compromissos intermináveis, mas, paradoxalmente, enquanto nossas mãos estão extremamente ocupadas, as nossas almas nunca estiveram tão vazias. E é exatamente no epicentro dessa agitação moderna que há
antiga e afiada carta do apóstolo Paulo aos Romanos ecoa com uma urgência aterrorizante e ao mesmo tempo amorosa da parte de Deus para nós nesses dias tão acelerados. Quando olhamos para esse texto sagrado que nós acabamos de ler, nós percebemos que a distância entre o Império Romano do primeiro século e a nossa sociedade, eu diria, uma sociedade hiperconectada, é apenas uma ilusão temporal. Os sintomas da alma humana permanecem rigorosamente os mesmos, e o diagnóstico divino sobre o estado do homem sem Deus é de uma profundidade teológica que corta a nossa carne, revelando a nossa maior e mais urgente necessidade, ou seja, o preparo para nos apresentarmos diante de um Deus que é absolutamente santo. Pois bem, para nós compreendermos a profundidade do que esse texto sagrado deseja nos falar, precisamos olhar para o conceito da ira de Deus, que abre o bloco desse relato bíblico aqui. Muitas vezes a nossa mente humana ilimitada tende a imaginar a ira divina como um ataque de fúria, não é? Um descontrole emocional semelhante ao de um governante humano frustrado. Mas a teologia nos ensina algo muito diferente e infinitamente mais solene. A ira de Deus é a reação santa e perfeitamente equilibrada de um ser que é pura luz contra as trevas da injustiça. Deus, vale ressaltar que Deus não odeia por capricho, não. Ele se ira contra aquilo que destrói a sua criação e que afasta o homem da fonte da vida. O texto bíblico aqui nos diz que essa ira se manifesta contra os homens que detêm a verdade, que detêm, ou seja, que sufocam e aprisionam a verdade. Pense na gravidade dessa afirmação. O homem moderno não erra por pura ignorância. Ele erra porque escolheu ativamente empurrar a verdade para o porão de sua consciência, cobrindo-a com as mantas do relativismo e do prazer próprio, para não ter que prestar contas ao seu Criador. E Paulo diz, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens. Paulo nos leva a olhar para as janelas do universo, afirmando que o próprio cosmos é um pregador eloquente. O eterno poder e a divindade de Deus não estão escondidos em códigos inacessíveis, mas estão estampados na vestidão do céu estrelado, na complexidade milimétrica de uma célula humana, no soprar do vento e na ordem perfeita das estações. Por isso ele diz, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhes manifestou. A criação é um espelho que reflete a glória do artesão divino. Por isso a Bíblia usa uma palavra muito séria. O ser humano é inexcusável, é o que ele fala no versículo 20. O que significa que ninguém terá uma desculpa aceitável quando estiver de pé diante do trono de Deus. A agitação da nossa geração funciona como uma anestesia espiritual para essa realidade. Isso porque nós nos cercamos de concreto
de asfalto e de telas brilhantes, justamente para não termos que olhar para o céu e reconhecer que existe um Deus soberano a quem devemos prestar contas. Nós trocamos o deslumbramento pela criação, pela obsessão com as coisas próprias das construções. E o resultado dessa fuga deliberada é uma decadência em cadeia, que o texto bíblico descreve com detalhes muito impressionantes. Paulo diz no verso 20, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Então, a nossa relação com Deus não começa de uma forma assim tão clara para com Deus. Paulo escreve que, tendo conhecido a Deus, os homens não o glorificaram como Deus. É o versículo 21. Nem lhes deram graças. Eis o ponto de partida de toda a ruína humana. Quando nós deixamos de reconhecer a soberania de Deus e nos esquecemos de agradecer pelo fôlego de vida que Ele nos concede todas as manhãs, aí nesse momento nós estamos nos colocando no centro do universo. O homem moderno olha para si mesmo, para as suas conquistas acadêmicas, para a sua estabilidade financeira e para a sua autonomia tecnológica e diz: eu sou o capitão da minha própria alma. Eu sou o dono da minha vida. Quem já não ouviu isso? No momento em que nós desfragmentamos a nossa relação com o Criador, a nossa mente perde o seu ponto de ancoragem. O coração insensato tende a se obscurecer e os discursos humanos, por mais intelectuais e sofisticados que possam parecer, tornam-se completamente vazios de significado eterno. Paulo diz que essas pessoas, no versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Essa é a maior ironia da nossa era. Nunca tivemos tanto acesso à informação, mas nunca também fomos tão ignorantes a respeito das verdades que realmente importam para a eternidade. E essa loucura espiritual se manifesta na idolatria, que nada mais é do que a substituição do Deus vivo por coisas criadas. Antigamente, os homens esculpiam imagens de ouro, de prata ou mesmo de pedra, imitando homens, aves e répteis. Hoje, a nossa geração substituiu os altares de pedra por altares invisíveis, mas igualmente destrutivos. Nós passamos a idolatrar o espelho, adorando a nossa própria imagem e estética. Passamos a idolatrar a aprovação social, buscando desesperadamente o aplauso de homens caídos. Passamos a idolatrar o consumo, acreditando que a nossa identidade depende daquilo que nós possuímos. Idolatramos também o próprio tempo, sacrificando a nossa família, sacrificando a nossa paz no altar da produtividade desenfreada. Nós mudamos a glória do Deus incorruptível pela semelhança de coisas que vão perecer. E o juízo de Deus diante dessa escolha humana é um dos conceitos teológicos mais profundos e assustadores de toda a Escritura. O juízo do abandono. Que coisa trágica, né? O juízo do abandono. Por 3 vezes nesse trecho de Romanos, capítulo 1,
dos versos 18 até o 32, por 3 vezes nós lemos a expressão terrível: Deus os entregou. Olha, nós precisamos entender o peso teológico dessa expressão. Muitas vezes, mas muitas vezes nós achamos que o ápice da ira de Deus seria o envio de raios, de fogo ou catástrofes imediatas. No entanto, o texto bíblico aqui nos mostra que o pior julgamento que Deus pode aplicar a uma sociedade ou a um indivíduo nesta terra é simplesmente deixá-lo colher os frutos de suas próprias escolhas. Eu diria que é quando Deus remove a sua mão de graça restritiva e diz ao ser humano: você não quer a minha soberania? Você quer viver governado pelos seus próprios desejos? Pois bem, as suas vontades sejam feitas. Quando Deus entrega o homem às concupiscências de seu próprio coração, a sociedade desaba em um abismo de desordem moral e também existencial. A liberdade longe de Deus não gera libertação, não, gera escravidão. O ser humano passa a desonrar o ser próprio, o seu próprio corpo, e a distorcer as afeições mais profundas e naturais que Deus desenhou para a harmonia da vida, para uma vida harmônica com a natureza e com o Criador. A perversão que Paulo descreve nos versículos seguintes não é apenas uma questão de comportamento ético, não, mas é sobretudo o reflexo visível de uma mente que se desconectou de sua origem. Quando nós viramos as costas para o Criador, o nosso relacionamento com o próximo também se corrompe, é afetado drasticamente. E a lista de pecados que encerra o capítulo 1 de Romanos funciona como um espelho assustador da nossa geração tão agitada. Olhe à sua volta, assista aos jornais, navegue pelas redes sociais. Faça isso e você verá exatamente o que o apóstolo Paulo descreveu há 2000 anos atrás. Ou seja, ele descreve aqui homens e mulheres cheios de injustiça, de malícia, de avareza e maldade. Ele fala de corações transbordando de inveja, de contendas e engano. Uma cultura de fofoca, de murmuração e detração, onde reputações são destruídas em segundos por trás de telas de computadores. Pessoas soberbas, presunçosas, desobedientes aos pais, sem afeição natural. É o que ele fala aqui no versículo 29. Ele fala de irreconciliáveis em suas polarizações e absolutamente sem misericórdia. O homem longe de Deus se torna um predador do seu semelhante. Que coisa trágica, não é mesmo? E diante desse cenário extremamente caótico e hiperativo em que nós estamos inseridos, onde a própria estrutura moral do mundo parece estar se desfazendo diante dos nossos olhos, esse o clamor central desta reflexão que nós estamos fazendo, deste devocional. Falar da urgência absoluta de buscarmos a Deus e o preparo indispensável para nos apresentarmos diante dele. Nós não fomos criados para viver neste ritmo alucinante que o sistema do mundo nos impõe. Não, esse ritmo não é apenas um cansaço físico, mas uma estratégia das trevas
para manter a nossa mente ocupada demais para pensar na eternidade. O inimigo de nossas almas sabe que se ele conseguir nos manter ocupados com o que é supérfluo, nos manter distraídos com o entretenimento, que são tantos nos nossos dias, e nos manter esgotados com as demandas cotidianas, ele sabe que se isso acontecer, nós nunca teremos tempo para examinar o nosso próprio coração e para perceber o quão despreparados estamos para o dia do acerto de contas com o Senhor. Buscar a Deus nesta geração tão agitada exige uma postura de, eu diria, uma postura de revolução espiritual. Significa que nós precisamos aprender a construir um altar de solitude, criarmos momentos a sós com Deus no meio desse caos. Buscar ao Senhor não é algo que nós fazemos nos minutos que sobram do nosso dia, quando já estamos exaustos demais até para manter os olhos abertos. Buscar a Deus deve ser uma escolha intencional de prioridade por nós. Deve ser o ato de desligar os aparelhos eletrônicos, fechar a porta do quarto e dizer: Senhor, o mundo lá fora está gritando, mas eu preciso ouvir a tua voz mansa e delicada. A minha alma tem sede do Deus vivo. Falar como o salmista: assim como a corça anseia pelas águas, assim é minha alma por ti, Senhor. É nesse ambiente de quietude que o Espírito Santo de Deus começa a remover as camadas de orgulho, de impureza, de idolatria que a rotina do mundo colou em nós. É no secreto que Deus nos reconecta com a verdade que a nossa cultura tenta sufocar a todo instante. E essa busca nos conduz diretamente à questão mais solene da existência humana, ou seja, o nosso preparo para nos apresentarmos diante de Deus. A Bíblia é enfática e diz: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Cada um de nós, sem exceção, desde o mais simples até o mais poderoso da terra, tem um encontro marcado com o Criador, com o Senhor. A vida terrena é um breve piscar de olhos, uma névoa que aparece por um instante e logo se dissipa. A eternidade, contudo, é real e permanente. E o texto de Romanos nos adverte que aqueles que praticam essas coisas distantes de Deus, são dignos de morte. E que o conhecimento da justiça divina deixa todos cientes desse fato. Por isso que ele diz lá no início que todos são indesculpáveis diante do Senhor. A pergunta que deve ecoar nas profundezas do nosso ser hoje é: se o sopro da vida lhe for tirado nesse exato momento, como você se apresentará diante daquele que é santo, santo, santo? Você se apresentará vestido com as suas próprias desculpas, com as suas justificativas intelectuais, com a sua agenda cheia de realizações terrenas que se queimarão como palha no fogo do juízo? Ou você se apresentará de forma transformada e coberto pela graça e pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor? O preparo para o encontro com Deus começa com o arrependimento sincero. É o momento em que paramos de fugir, paramos de dar desculpas para os nossos erros e reconhecemos a nossa miséria espiritual. É quando confessamos que fomos contaminados pela agitação
e pela mentalidade dessa geração, e que muitas vezes também deixamos de glorificar a Deus e de render-lhe graças. Preparar-se para Deus, preparar-se para se encontrar com Deus, significa santificar a mente, o coração e o corpo também, permitindo assim que a palavra de Deus molde as nossas afeições e os nossos valores, em vez de deixar que o mundo nos pressione em sua forma corrompida. Nós não podemos viver de maneira descuidada, não, de maneira negligente. Uma vida de oração, de meditação profunda nas Escrituras e de dependência do Espírito Santo não é um passatempo para alguns cristãos mais místico, mas deve ser a disciplina de sobrevivência para todo aquele que deseja manter as suas vestes limpas até a vinda do Senhor. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, o meu desejo é que este momento aqui, deste devocional tão simples, não seja apenas mais uma mensagem que passou pelos seus ouvidos nesta semana tão agitada. Que ela seja um divisor de águas na sua caminhada cristã. Olhe para a cruz de Cristo, onde a ira santa de Deus contra o pecado e o amor incomensurável pelo pecador se encontraram de forma perfeita. Jesus recebeu sobre si o castigo que a humanidade descrita pelo apóstolo Paulo merecia, para que hoje nós pudéssemos ter livre acesso à presença do Pai. Mas esse acesso requer temor. Esse acesso requer reverência da nossa parte e requer, sobretudo, uma vida de busca contínua. Portanto, desperte do sono da distração. Saia da correnteza dessa geração que caminha cega em direção ao abismo da própria autonomia. Escolha a boa parte, que é sentar-se aos pés do Senhor, ouvir a sua verdade e preparar o seu coração para o dia em que os livros serão abertos e nós veremos o Rei face a face. Que o Senhor nos conceda a graça de vivermos com os olhos fitos na eternidade, guardando os nossos corações na pureza, na gratidão e no santo temor, todos os dias da nossa vida. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.